Deixa eu tirar esse negócio daqui. É muito pequeno, filho. Se você ver. Às 7 horas, boa tarde a todos. Bem-vindos à Fraternidade Espírita de Aldeia. Né? Hoje, nós temos a nossa irmã Sueli, bem conhecida nossa, trabalhadora da casa. Eu sempre vou afirmar isso, Sueli. Eu fico contente. E o tema de hoje é o perdão das ofensas, né? Esse ensinamento tão difícil que a gente tem de aprender, que é o de perdoar, né? E para começarmos a tarde, nada como uma prece, né? Elevando os nossos pensamentos ao alto, pedindo ao Mestre Jesus que esteja presente conosco, iluminando cada um de nós, para que possamos aprender cada vez mais os ensinamentos trazidos por nossa irmã Sueli. Que possamos realmente compreender e aplicar em nossas vidas essa virtude tão preciosa, que é a de perdoar. E que possamos sempre agradecer ao Divino Mestre por todas essas oportunidades que nos dá de nos reunirmos em seu nome, para louvá-lo, para servi-lo, para amá-lo cada vez mais. E na certeza de sua presença divina entre nós, pedimos a permissão para darmos por iniciado a palestra pública da tarde de hoje, na vossa santa e divina paz. Que assim seja. Que assim seja. Sueli, a palavra é sua. E aí, meus amigos, ficamos de falar sobre o perdão. A nossa irmã estava dizendo que é uma coisa dificílima, é muito difícil. Vamos falar tanto sobre o perdão. É como caridade. Por que se fala tanto sobre caridade? Não se aprendeu ainda. Não se aprendeu. Quando nós tivermos aprendido as virtudes, lenta e suavemente, e até sem perceber, deixaremos de falar sobre elas. Não haverá necessidade, porque nós as teremos incorporado no nosso modo de vida, não é? Então, o perdão torna-se essa coisa dificílima de exercitar diariamente. Só para poder situar a questão do perdão, eu vou ler só em que me baseei. Não, o trecho em que me baseei. Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, no item 5. Concerta-te, sem demora, com o teu adversário, enquanto estás posto a caminho com ele, para que não suceda que ele, o adversário, te entregue ao juiz, e que o juiz te envie para a cadeia. E ainda segue um pedacinho dizendo: de lá não sairás até que pague o último seguido. Tem essa complementação. E no item 6, o perdão tem efeito moral e material. Enquanto encarnados, não podemos permitir-nos ódios e ressentimentos, porque os sentimentos nos acompanham além do túmulo. Através de Pedro, Jesus alertou a humanidade inteira, quando ele disse: tudo aquilo que ligardes na terra estará ligado no céu. Que desligardes na terra estará desligado no céu. E com isso, Jesus asseverou a continuidade do ressentimento, a ausência do perdão, o ódio, a raiva, a mágoa. Então, nós criamos o problema aqui, desencarnamos, e é por isso que ele diz: conserta-te sem demora enquanto estás a caminho. Ou seja, enquanto tens tempo, enquanto estás a caminho, quer dizer, enquanto estás reencarnado.
Isso está caminho, está já encarnado. Então, conserta que sem demora, porque depois, então, as coisas... Aí nós teremos passado para o plano espiritual e teremos levado conosco a mágoa, o ressentimento e tudo mais isso, porque ficamos ligados. Enquanto que, se nós, aproveitando aqui, enquanto estamos a caminho, aproveitando a oportunidade, nós nos consertamos com essas pessoas, desfazemos esses laços escuros de ressentimento, de ódio, de mágoa, de rancor. Então, nós fazemos o mesmo no plano espiritual. No plano espiritual estaremos desligados. Eu já recebi muitas perguntas em centro espírita e vou passar para vocês. Na medida que formos continuando o nosso trabalho, eu vou passar para vocês algumas perguntas que me fizeram, as respostas que eu consegui fornecer e citar alguns exemplos também para vocês. Bom, se nós ligamos aqui na Terra, está ligada no céu, então está escrito que a base dessa ligação for ressentimento, a coisa está bem ruim para nós, né? Mas se a causa dessa ligação for o amor, for a ajuda mútua, a solidariedade, a compreensão, então encontraremos tais coisas no plano espiritual. Agora, por que Jesus recomendou a reconciliação? Porque é preciso quebrar o círculo vicioso. Esse círculo vicioso é um círculo vicioso que não acaba nunca, quando nós não nos esforçamos, mormente nós espíritas que cremos na reencarnação. Como nós acreditamos na reencarnação, então nós sabemos que fulano me prejudica. Aborrecida eu prejudico fulano. Mas aí tem a lei de causa e efeito. Aí fulano se sente com o direito de me prejudicar. Acaba nunca? Porque as reencarnações dolorosas e difíceis acontecem por causa disso. É o nunca acabar. Até revide. A um revide, segue-se outro. E depois segue-se outro. Quando Cristo recomendou reconciliação, o que ele pretendia era que qualquer um fosse o primeiro a quebrar essa coisa viciosa. Porque quando a gente quebra isso, a gente desmonta o tal automatismo da lei. É um automatismo da lei. A gente desmonta ele todinho quando nós somos o primeiro. Quem vai ser primeiro? Quem vai ser o primeiro a perdoar? Quem vai ser o primeiro a desculpar? É muito difícil, eu conheço, a pessoa procurar buscar o outro e pedir ao outro que lhe perdoe. Então, aproveito para dizer, não é preciso. Não é preciso esta situação. Há muitas maneiras de perdoar. Você perdoa orando pela pessoa, você perdoa simplesmente mantendo entendimento com aquela pessoa sem sombra de rancor, sem sombra de raiva. Você também quebra esse elo terrível, quando você, podendo, ajuda o ofensor. Essa é a melhor maneira de você perdoar. Porque às vezes a pessoa tem uma ocasião em que pode ajudar e pode prejudicar, mas como está com raiva, prefere prejudicar. Então, são muitas as maneiras que a gente pode fazer. Outra coisa, e os encontros que acontecem quando o corpo físico vai dormir? Nós conhecemos isso, sabemos da emancipação. Quando há em você a disposição, o poder da intenção é enorme. Então, se você já tem esse poder da intenção, você quer fazer as pazes com aquela pessoa. Você não quer que aquela situação se eternize, que aquela tensão continue. Então, no seu íntimo, aí você perdoa outra pessoa, deixa de ter raiva. Pronto, deixa de ter raiva. Pensa no assunto sem raiva. Porque já me disseram assim, quem perdoa nem pensa, porque esquece. Esquece a afronta recebida, seja lá o que for. Não acho bem assim, não. Porque quem esquece não tem memória. Então, isso não quer dizer não. Eu posso apenas não ter memória. Então, eu esqueci, perdi a memória. Esqueci. E um belo dia, a pessoa me lembra.
Você lembra isso que fulano fez naquele dia? Aí vem tudo à tona, o resto. Aí disseram assim, agora, Sueli, olha, eu tenho um problema e eu estou disposta a corrigir esse problema, mas a outra parte não. A outra parte não tem o menor interesse, continua com raiva de mim, porque considera que eu que fui culpado e tudo mais, e não aceita. Eu tento por todos os meios, eu vou visitar, eu telefono, eu mando lembranças de nada, a maior frieza da parte do outro. E quando um lado está disposto à reconciliação e o outro não. Vou lhe dizer o que acontece. Se a linha está presa dos dois lados, mas de um dos lados ela é solta, essa linha não tem mais poder nenhum. Ela fica presa só pelo lado daquele que não perdoa, que é que vai ficar com o ônus. Vai ficar com o ônus da falta de perdão. O especial é você ter essa disposição e dentro de você mesmo, você não guardar ódio, você não guardar rancor e orar. Orar pela pessoa, o poder da oração é um poder extraordinário. Eu costumo dizer, as pessoas acham exagero, mas se é exagero, exagero não é meu. É de Alex Carrel, prêmio Nobel de Medicina, e que nos anos 60, por aí, ele escreveu que a prece é a maior força do universo. É a prece. Pela prece podemos fazer muitas coisas. Então, se a pessoa faz prece pela outra pedindo-lhe o bem, pedindo-lhe a bênção do alto e a compaixão divina, não deve mais nada, não. Não deve mais nada, não. Mas o outro mantém o rancor. Vai ser ônus para o outro, porque está se intoxicando, está se envenenando. Você sabe disso. Intoxicando, se envenenando. Então, muitos problemas são solucionados durante o sono físico. Vocês sabiam disso? Vamos dormir. Então, a gente vai dormir, somos emancipados. Nessa emancipação, somos colocados frente a frente. Os livros mostram muito isso, né? Os guias nos ajudam dessa maneira. Aí eu vou e digo, eu não gosto de fulano fez isso comigo. Eu tenho toda a razão. Sempre achamos que a razão está conosco. Isso aí é... Sempre achamos, a razão está conosco. Os guias, então, vão explicar. Você sabe por que isso aconteceu? Deixa o outro falar. Aí o outro vai falar a sua razão. Eu vou me defender. Então, muitas vezes, nesse encontro, são apresentadas cenas do passado, as quais deram origem ao grande desamor do presente. Quando a coisa... Porque existem coisas pequenas. Uma raivinha aqui, uma raivinha lá. E existe o ódio profundo. Então, esse ódio profundo, muitas vezes, é mostrado nessas horas. Nessas horas, os dois lados veem que tem parte na história. Os dois lados. Sabe aquela história que se diz quando não é dois não brigam? É isso aí. Então, quando desperta, volta para o corpo físico, já vê com um pensamento diferenciado. Não vai lembrar do sonho. Não vai. Mas vai despertar com um sentimento mais simpático com relação ao outro. Talvez passem-se muitos dias até que se encontrem, mas perceberão ao se reencontrarem que as chamas do ódio, do dissabor, da mágoa, da malquerença se atenuaram. Percebem sem saber exatamente explicar por quê.
Tudo porque durante o sono físico houve aquele ensejo das pessoas se entenderem e descobrirem o porquê daquele ódio. Às vezes se discute por coisas tolas, efêmeras, banais. Todos os dias vemos pela televisão, pelos meios de comunicação, assassinatos baseados em coisas assim, um som muito alto, um carro que passa muito perto do outro carro, uma bicicleta que encosta aqui no muro ali, supermercado onde as pessoas se irritam porque não encontraram o produto que queriam. Nós também sabemos que isso faz parte do grande trânsito que o planeta está atravessando. O planeta está atravessando essa situação de transição planetária e isso acerba os ânimos. Ficamos com os ânimos muito agitados, a flor da pele, nem sabemos por quê. Mas tudo nos irrita, faz-nos fazer de um armeiro um cavaleiro. Espíritas que somos, deveremos compreender melhor tais coisas. Deveremos orar mais para que esses assuntos sejam melhor compreendidos e sejam melhor vivenciados por cada um de nós. Mas me digo aqui entre nós, a gente está falando aqui intimamente, todos nós não temos esses momentos? Todos nós temos. Nos aborrecemos com as pessoas. Nos aborrecemos. As pessoas nos aborrecem. As pessoas dizem coisas que, segundo nós mesmos, não deveriam dizer. Nós ficamos seriamente aborrecidos. É muito natural, naturalíssimo. Senão, não estaríamos no planeta de expiação e de provas. Certo? Nós estaríamos num planeta maravilhoso, de vida maravilhosa. Mas porque nós ainda somos assim, nós estamos vivenciando aqui. E o que se espera de nós outros? Que sejamos santos? Que sejamos santos? Muita gente pensa que o orador espírita, o palestrante espírita tem que ser santo. Não pode dizer isso, não pode dizer aquilo, não pode fazer isso. Houve até ironias, porque diz isso por causa daquilo, e sarcasmo. Nós somos pessoas igualzinhas, normais, agora com uma compreensão mais dilatada. E se temos uma compreensão mais dilatada, me atrevo a dizer que também temos uma vida melhorada. Me atrevo a dizer isso. Não aceito que nós espíritas tenhamos uma vidinha igualzinha dos outros que não entendem o que nós entendemos. Não é verdade. Não é verdade. Temos uma vida melhorada. Pode ser pouquinho, deveria ser melhor. Mas temos uma vidinha melhorada. Mas chovem os sarcasmos sobre as pessoas que se atrevem a dizer as palavras certas, porque sabem que elas são certas. Mas porque não são santos ainda. E muito tempo vai passar até que sejamos santos. Peraí, para a gente não sair desse assunto que nós procuramos. Mágoas e ressentimentos criam condições favoráveis para a proliferação de bactérias e vírus, os quais vão o quê, pelo amor de Deus? Vão se concentrando no corpo perispiritual, nas zonas correspondentes aos órgãos mais frágeis. Então, você veja, todos nós temos em torno de nós aquela área eletromagnética, psicosfera, como é que se diz? Aura, dá-se muito nome a isso. O outro diz, o Sheldrake também, o campo mórfico. Muitos nomes para uma só coisa. Então, nessas áreas, pululam vermes astrais, vírus astrais, bactérias astrais, pululam. Então, elas ainda não se tangibilizaram no corpo físico, porque elas são rechaçadas pelo nosso pensamento, nossa prece, nossas leituras, nossas meditações, estão sendo constantemente rechaçadas, mas podem ser atraídas. Quando elas são atraídas, estes
sentimentos são uma enorme força de atração. Quando elas são atraídas, elas não vêm para o corpo físico direto, não. Elas vão para o corpo perispiritual, de perispírito para perispírito, porque elas estão em estado astral. Então, elas vão para o perispírito, se alojam ali no perispírito. Mas naquela localidade que corresponde ao corpo físico, na sua parte mais frágil. Vamos ver. Suponhamos que a minha parte mais frágil seja o estômago. Que eu tenha problemas no estômago. Eu estou falando do corpo somático mesmo. Então, a minha raiva, a minha explosão de ódio atraiu aqueles vírus astrais que vêm para o perispírito justo nessa região. Vai para o perispírito e, com o tempo, se extravasa na direção do físico. Vamos dizer que transborda. Há um transbordamento no corpo físico. Daqui a pouco, eis-me doente, sem saber por quê. E os médicos comuns vão me examinar. Não é o estômago que dói, não é o problema. Vão examinar o estômago. Está no estômago? Está na mente? Olha o problema sério aí. Está na mente. Porque essas coisas todas se passam na mente, não é? Atinge o perispírito. E eles não sabem ainda e não conseguem examinar o perispírito. Não podendo examinar o perispírito, procurando o corpo físico, onde não está. Nós conhecemos uma senhora, assim vão muitos anos. E ela morava muito longe, que eu moro em São Lourenço da Mata, e ela frequentava aqui o centro. Não, ela veio fazer uma consulta. Foi dito a ela: há inimigos desencarnados no seu encalço. Aconselhamos participar das reuniões mediúnicas, para que a sua força mediúnica seja colocada a serviço do bem, antes que ela seja usada para o mal. Essa senhora veio, passou a frequentar. Ela frequentou realmente algumas vezes essas reuniões. De repente sumiu. Desapareceu, deixou de vir. Aí eu, ainda perguntando para as outras pessoas, por que a fulana não vem mais? Bem, é o seguinte, ela mora longe e é uma excelente, uma exímia dona de casa. A casa dela é um brinco, ela vive para casa. Ela achava que via uma vez por semana no centro, uma vez, estava trazendo problema no lar. Porque ela ia fazer falta no lar. As empregadas não faziam do jeito que ela mandava. Então, todas as vezes que ela vinha e voltava para casa, encontrava coisas mal feitas, coisas fora de lugar. Então, ela decidiu, ela se achou que estava fazendo falta no lar uma noite, não é nem um dia, uma noite na semana. Ela deixou de vir. Mas depois o tempo passou, passaram-se meses. E um dia eu estava chamando os números que iam para a consulta e vi 2 enfermeiros, aliás, não era médico, e o enfermeiro segurando a senhora, cada um do lado, e ela estava com roupa de hospital. Sem poder andar direito, chorando. E ele lentamente levando, porque o salão do centro era longo. Ela entrou pela primeira porta, então da primeira porta até chega onde eu estava, porque partindo chegou em mim, aí na porta seguinte já era o irmão incorporado. Ela vem quase se arrastando e chorando muito. Havia piorado de uma forma incrível, sem que os médicos soubessem explicar. E disseram, e quem vinha trazendo ela era um médico de lá, viu? Era um dos diretores da casa, que era espírita. Não dá para se entender, porque num dia ela tinha os sintomas. Não são doenças psicossomáticas, que podem ser de 2 maneiras. Você pode não ter o sintoma e ter a doença. Você pode ter o sintoma sem ter a doença e vice-versa. Tem as 2 maneiras. E ela, nos últimos dias, os sintomas foram aumentando. Ela já não conseguia comer, ela já não conseguia beber, mas não se encontrava nada no seu corpo físico. Até que, um belo dia, extravasou de repente para o corpo somático daquela senhora.
E eles descobriram, ela está em estado terminal. Como assim? Como uma pessoa não tem nada e de repente está no estado terminal? Nós sabemos que o problema estava todo no perispírito, se avolumando, se avolumando. E na medida que ia se avolumando, ia ganhando peso, ganhando peso. Quando já estava demasiado direto no corpo físico. Mas aí não há mais o que fazer. Aí se diz o doente terminal. Então, ela, naquela situação, o próprio médico, que era o diretor da casa, achou por bem levá-la lá no centro. Ela foi ao centro. Quando ela veio falar comigo, não a reconheci. Ela chorou muito porque eu não a reconheci. Depois ela foi falar com o irmão, e o irmão a consolou, e disse que ia fazer o que pudesse por ela, e que as entidades iriam acompanhá-la, etc, etc. Quando levaram-na de volta para o hospital, ele me chamou e disse, ela vai morrer ainda hoje. E isso foi aí que sabe. É possível morrer por causa de obsessão? É. É preciso que nós tenhamos, sabe como é que é? Os fatores atrativos. Se eu tiver os fatores atrativos, meu caro, se eu tiver culpas as quais eu não resgatei, as quais eu não atenuei, eu guardei tudo comigo, é possível sim, principalmente quando a pessoa foi avisada, foi convidada, não precisava, era uma doença que podia ter ficado adormecida dentro dela. Doenças adormecidas, temos tantas. Vou contar uma coisa para vocês, vamos falar e cantar bem baixinho para não acordá-las. Porque nós temos muitas doenças adormecidas em nós, que vieram conosco através da memória celular. Essa senhora realmente desencarnou. Isso, olha, foi a primeira vez que eu tive essa experiência na vida. Nunca tinha visto uma coisa dessa acontecer. Nunca tinha visto. Pois bem, então é isso que quer dizer aqui. Olha, mágoas e ressentimentos criam condições favoráveis para a proliferação de bactérias e vírus, os quais vão se concentrando no corpo perispiritual, nas zonas correspondentes aos órgãos mais frágeis. Se de repente fosse a garganta, teria se alojado na garganta dela. No caso dela, se eu não me engano, foi o fígado. Escutem vocês e outros que podem estar nos ouvindo. Não quero dizer que todo mal indique que seja uma perseguição espiritual, viu? Eu estou contando esse fato que foi. Né? Cada um que está se sentindo doente, aí vai ao médico, toma sua... Eu tenho muitos problemas, o irmão disse a mim que eu tenho muitos problemas. Eu tomo hormônios para a tireoide, eu tomo remédios para o fígado, eu tenho muitos problemas, mas nem por isso eu vou achar que é uma obsessão mais de conformidade com o meu comportamento. Até o hormônio que eu tomo, ele pode perder o valor. Sabiam disso ou não sabiam? Estou lá com um comprimidozinho que é ótimo para fulano, ótimo para ciclano. Eu engulo e o comprimido não faz efeito nenhum em mim. Isso é possível. É por isso que toda vez que formos tomar o nosso remédiozinho, o nosso copinho de água para poder tomar o comprimido, é bom fazer uma prece, pelo menos pensar em Deus. Pensar em Deus e pedir que a compaixão divina se derrame sobre aquela água. Tomamos a água e o comprimido desce e faz o seu efeito. Quero dizer isso, se estamos doentes, pronto, busquemos um médico. Agora, se o médico material houver problemas, e o próprio médico, porque hoje em dia os próprios médicos estão mais sinceros nesse caso. Não sei o que fazer com você. Não sei, porque aquilo que deveria dar resultado não está dando. Aí desconfie. Para você ficar mais tranquilo, não guarde ressentimentos, e pronto. A única forma de ter certeza. Como é que eu vou ter certeza que não é um obsessor nos meus passos? Estou dizendo para vocês. Viva evangelicamente. Não guarde ressentimentos. Teve uma briga com fulano? Teve a briga. Todo mundo briga. A briga acabou. Não guarde ressentimentos. Se fulano quiser guardar, isso é com ele.
Quer dizer, existe essa forma de nós estarmos mais seguros, mais seguros. Olha, despertando de doenças adormecidas, despertamento de doenças adormecidas. Aquelas que trouxemos como bagagem kármica, que a prática do bem e novas atitudes mentais teriam enfraquecido, desmaterializado, ou simplesmente impedido de eclodirem. Nem tudo aquilo que eu trouxe comigo na minha herança, na minha bagagem celular, na memória celular, nem tudo isso precisa vir à tona, não. Eu mudei aqui, ó, mudei aqui. E isso aqui é que é o poderoso, sabe por quê? Porque aqui o que é? Eu não estou dizendo que é aqui que pensa, mas o pensamento é engendrado na mente que não é física, não está no físico, extrafísica. Esse pensamento é jogado para o cérebro, que através dos neurônios vão decodificar esse pensamento e vão lançar sob a forma de substâncias químicas inteligentes na minha corrente sanguínea. Hoje em dia, todos os livros estão falando disso. A física quântica está repleta de coisas assim. Tanto que eu tenho uma coisa aqui que eu acho que é de Bárbara Brennan, uma funcionária da NASA, que não é espírita, e que aplica passes também, falando sobre estes assuntos. Muito bem, então eu tenho que impedir que isso que veio comigo venha à tona. Mormente agora que estamos vivendo essa época desse vírus terrível, francamente, eu me lembro que lá mesmo na nossa casa, falei muitas vezes em transição planetária, expliquei que nos próximos tempos deveríamos esperar coisas muito sérias. Nunca pensei em vírus. Nunca. O que eu pensava mais era em guerra. Eu pensava que era guerra. Quando apareceu o vírus, aí eu pensei, afastou a guerra. Quer dizer, aquilo que você pensa que é pior, não é, é o melhor. Porque de cada mal, Deus tira um bem. Também não estou dizendo que a ideia de guerra seja afastada, mas estou dizendo que as nações estão enfraquecidas por causa da ação do vírus. E se houver guerra, nunca mais vai ser a mesma. Por causa dessa questão do vírus. Bem, a humanidade está doente, não é? Nós estamos vendo a humanidade está doente. E de diversas coisas, não é só por causa do vírus. Então, nossa, tanta doença dolorosa por aí, porque eu assisto muito noticiário. Eu assisto tanto que às vezes eu penso que deveria assistir menos. Mas é que eu tenho aquela necessidade de saber o que está acontecendo assim no mundo. Tenho aquela enorme necessidade de ficar sabendo. Então, eu tenho um conhecimento de coisas que estão acontecendo que o vírus não é culpado. A culpa não é do vírus. Há muitas coisas acontecendo por aí que já era, o buraco já vinha sendo cavado há muito tempo. O buraco já vinha sendo cavado há muito tempo. Por isso o vírus está causando toda essa situação que está aí. E eu não posso nem falar mais sobre essas coisas. Eu quero relembrar essas palavras do Cristo: misericórdia quero e não sacrifício. Então, eu tenho karma, você tem karma, você tem karma, você tem. Todos temos a nossa bagagem kármica, nossa bagagem escura, sombria e pesada. Mas todos nós temos a oportunidade de fazer o bem, pensar no bem, agir no bem, todos temos. E enquanto nós vamos no caminho do bem, nós vamos lenta, mas inexoravelmente anulando aquela bagagem sombria. Por quê? Porque misericórdia quero e não sacrifício. Não é mistério que soframos, é mistério que aprendamos. Então é por isso que ele disse assim,
sim, misericórdia quero, não sacrifício. Ele está esperando sacrifício de nossa parte, que nós soframos muito. Há muitas coisas interessantes acontecendo, mas daqui para frente eu vou dizer. Olha, a pergunta da frequentadora, qual foi a pergunta? Eu vou ter aqui para me lembrar de dizer para vocês. A pergunta da frequentadora foi assim: mas é engraçado, Deus é muito duro, né, filha? Ela estava lá no centro, lá no Manuel Quintão. Deus é muito duro. Que me pareceu isso. Por quê? Ela estava na fila para ser atendida. Ela estava com a garrafinha de água colocada na mesa para ser fluidificada. Ela estava com a fichazinha do passe. E, apesar de tudo isso, então ela diz assim: mas Deus é muito duro, né, minha filha? Por quê? A senhora está dizendo isso baseado em quê? Porque vocês não falam no karma? Falamos no karma. Lei de causa e efeito. Então, fez, paga. Foi isso que ela me disse na hora. Se fez, paga. Por isso que eu acho que Deus é duro. Entende o que ela queria dizer? Ela queria, sim, que ficasse o dito por não dito, o feito por não feito, não sei. Acho que era isso que ela queria. Então, foi meio estranho conversar com aquela senhora. Aí eu precisei lembrar-me das historietas que contava nas aulas de moral cristã. Isso foi logo no comecinho, então eu comecei dando aula de moral cristã. Eu disse, mas isso acontece com o perdão de Deus? Não é o perdão como o ser humano o entende. Veja, é assim, tem um lavrador, porque aqui em São Lourenço há muitos lavradores. Então, o lavrador está lá no seu terreno, ele vai e plantou feijão. Aproveitou a época, escolheu as melhores sementes e plantou feijão. Depois que o feijão estava plantado, já começou a dar os seus primeiros frutos, ele começa a pensar, mas que bobo que fui eu. Não era muito melhor, assim, economicamente falando, que eu tivesse plantado o milho? Era muito melhor. Me arrependi. E vou pedir a Deus que me perdoe. Deus já perdoaram? Sim. Como? Fazendo o feijão se transformar em milho? Olha o que a gente pensa do perdão divino. Aí, vai lá o feijãozinho se transformar no milho. Deus vai perdoá-lo, sim. Vai esperar que ele colha o feijão, que ele se arrependa e vai fornecer-lhe outra época de plantio, outro ciclo. E nessa outra época de plantio ele vai pensar melhor. Porque ele fez a primeira que ele achou, não deu certo. Então vamos para o segundo. Aí, isso é o perdão de Deus, é assim que funciona. Ele funciona nos concedendo condições para refazermos, desatando os nós que tínhamos feito em vidas passadas. Colhendo, sim, porque como Paulo de Tarso disse, se a colheita, se o plantio é livre, a colheita é obrigatória. Então, a colheita vai ser obrigatória, mas eis que virão outras épocas. Nessa outra época, eu vou plantar melhor. Teve um espírito que disse assim, você está colhendo o que plantou. Não gostou? Plante melhor da próxima vez. Não é como supunha-se, não, aquele perdão de fico dito. Sabe por quê? Sabe por que não pode ser assim? Porque não pode ser assim. Porque Deus é justo. E quando eu cometo um erro, ficam as pessoas prejudicadas. Essas pessoas prejudicadas clamam por vingança, clamam por justiça, melhor dizendo, vingança não, justiça. Como Deus lhes fará justiça? Aí vem o meu período de sofrimento, que está sendo utilizado como... O outro está sendo justiçado pelo meu período de sofrimento, mas de forma tal que eu possa me reerguer e recomeçar. E já é o perdão divino. Para algumas pessoas é difícil entender isso. É uma questão metafísica,
para algumas pessoas, quase impossível de ser compreendido. Eu diria, e para quem não é espírita? E para quem não é reencarnacionista, compreende como? O perdão divino. Como o perdão divino? Eu, certa vez, conversando com uma amiga minha, eu disse, a reencarnação é a nova oportunidade misericordiosamente fornecida pelo Pai da criação. Ela disse, não, não. Porque uma existência é mais do que suficiente para você optar entre o bem e o mal. Pronto, você já teve uma existência todinha para escolher. É isso que ela pensa. Ela não acredita em reencarnação. Não, eu penso que não é assim. Em uma existência há muitos equívocos. Muitos equívocos. Agora, quando eu planto aquilo que depois eu vejo que não era bom, então eu tenho que ter paciência, fazer o melhor que puder, colhendo aquilo que eu não queria. E já vou pensando no próximo plantio, para plantar aquilo que realmente quero colher. Eis como funciona, viu? O perdão divino. Ele funciona dessa maneira. Não? Vejamos. Se Deus te perdoa, Deus perdoa sempre? Sim. Aí as pessoas disseram, mas ele perdoa. Aí ele perdoa sempre. Mas ele perdoa os que se convertem. Claro. Eu disse, mas quem se converte precisa de perdão? Então, os que se converteram, passaram a seguir o caminho do bem, então aí sim, ele perdoa. Olha, uma coisa que é muito, muito interessante é o perdão do Cristo na cruz. Lá estava naquele espetáculo sangrento da cruz. E o Cristo é sangue, sofrendo. Olha os homens lá embaixo, vendo que não estavam acostumados a fazer a crucificação, e diz assim, Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aí a minha pergunta é, e Deus perdoou ou não perdoou? Aqueles que de forma tão dolorosa o assassinavam. Se não perdoou, o Cristo é maior que Deus. Se todavia perdoou, perdão vale para todos. Absolutamente todos. Porque eu cometo meus erros, vocês cometem seus erros, mas nenhum de nós saiu sacrificando Jesus, crucificando Jesus. Porque seriam os crucificadores do Cristo perdoado e nós não. E os demais delinquentes do mundo não. Então, perdão, quando se diz assim, todos, não cabe sofisma, não cabe filosofia em cima desse pronome. Todos quer dizer todos. Está acabado. Mas como pode se efetuar esse perdão para todos? Deus quer que todos se salvem, está lá na Bíblia. Deus quer, Ele quer, olha esse verbo, Ele quer. Vai discutir sobre o querer do Criador? Deus quer que todos se salvem. Se quer, todos se salvam. Porque a mesma Bíblia, o mesmo Antigo Testamento diz assim, o universo inteiro existe para cumprir a vontade daquele que o criou. E o que ele quer? Que todos se salvem. Mostre-me de que maneira. Uma maneira justa, equânime, a não ser através da reencarnação. Quando nós, então, colhemos, plantamos e pensamos na próxima colheita para não fazer mais bobagem, para não fazermos mais besteira. Vantagens do perdão, quais são? Ah, vou para o céu. Eu acho que a gente não está mais nessa de vou para o céu, não. A gente não está mais nessa. Vantagens do perdão. Saúde. Melhor saúde. Por causa do funcionamento orgânico. Reciprocidade. Como reciprocidade? Quem perdoa é perdoado.
atraímos maior possibilidade de sermos perdoados. Como assim? A pessoa nem sabe que eu perdoei. Não é assim como estamos pensando, não é assim o perdão que eu disse para fulano, ah, fulano, te perdoei. É o perdão que eu espalho ao meu redor, ao meu redor. É o perdão que eu dou às pessoas que atravessam o meu caminho, de uma forma ou de outra. E eu ajo, então, perdoando essas pessoas, desculpando-as. Então, esse comportamento, essa atitude, os neurotransmissores que são inteligentes, as substâncias químicas inteligentes do corpo humano vão transformando tudo isso em saúde, porque fortifica meu sistema imunológico. Com o sistema imunológico, a doença pode até se instalar, fica dentro de mim como uma doença adormecida. Quer dizer que ela não chegue, não. Ah, que eu tenho em torno de mim esse estudo, assim, ainda não temos isso, não. Mas ela pode vir, mas ficar adormecida. Ela pode se manifestar de forma mais branda. Uma porção de coisas pode nos acontecer. Os físicos quânticos também asseveram isso. E tem mais, e tem a liberdade. Estou livre, livre. Porque enquanto que a ausência de perdão me aprisiona a quem não perdoei, a presença do perdão me liberta. E eu estou livre, mesmo que o outro não tenha me perdoado. Quem está preso é ele. Está preso à sua própria consciência. Mas uma vez que eu já tomei certas decisões, e esse poder é muito grande, o poder da nossa decisão, o poder das atitudes interiores, então eu estou livre. A ausência do perdão, consequências. Mágoas geradoras de doenças. E, tinha falar nisso, obsessões. Obsessões. Porque a ausência do perdão me torna uma pessoa rancorosa, uma pessoa raivosa, uma pessoa dura, com sentimento prejudicado, um sentimento, sei lá, eu sei que o obsessor sente muito mais facilidade em prejudicar e em perseguir aquele que não aprendeu a perdoar. O obsessor, quem é? Aquele que não gosta de mim. Por que não gosta de mim? Porque ele não me perdoou coisas do passado. Vamos esperar que ele me perdoe se eu não perdoo de hoje. Os que hoje atravessam meus caminhos. Então, o que pode acontecer é que, na medida em que eu mudo o meu procedimento e aprendo a desculpar os que transitam ao meu redor, o obsessor, mesmo não me perdoando, ele percebe que o laço que o mantinha preso a mim enfraqueceu. Enfraqueceu. Não é mais forte como era outrora. E ele sente uma perda de poder sobre mim que não sabe de onde vem. Às vezes pede ajuda até para outros que são do métier. Pede ajuda para outros, mas o laço está enfraquecido, meu caro. Está enfraquecido, não adianta mais. Enfraquecido, meu laço. Embora do lado dele não seja enfraquecido, eu enfraqueci do meu lado e não há mais jeito. Então, resolvemos problemas também de obsessões quando nós aprendemos a desculpar e deixamos de guardar mágoas e ressentimentos. Sabe, existe uma historieta interessante de um tibetano, no Tibete. Aí diz que 2 tibetanos, eles saíam em como é que eles chamavam? Tem um nome, eles faziam assim, uma peregrinação. Nessa peregrinação, os 2 tibetanos foram interpelados por autoridades, porque o Tibete ainda está atravessando momentos políticos graves.
Eles foram interpelados por duas autoridades e perguntaram para onde eles iam. Enfim, eles disseram, não, mas nós não estamos fazendo nada, nós estamos fazendo uma caminhada santa. É uma caminhada santa que estamos fazendo. Uma história de caminhada santa. Então, eles falaram com o comandante, que tinha 2 tibetanos que disseram que estavam de caminhada santa. O comandante também não sabia o que fazer, diz, prenda-os. Pronto. Depois a gente descobre o que é que eles estão fazendo e o que é que eles pretendem. Foram presos, foram torturados para dizer a verdade. Verdade. Não tinha verdade nenhuma para dizer. E depois de algum tempo, chegaram à conclusão que eles realmente não eram culpados de coisa alguma, e o comandante disse, solte-nos, solte-nos. E os 2 foram soltos. Saíram tristes, acabranhados, emagrecidos, maltratados, caminhando pela mesma estrada, caladinhos. Até que, em um certo momento, um deles se vira para o amigo e diz assim, você perdoou aqueles irmãos que fizeram aquelas coisas conosco, que nos maltrataram? O amigo diz, perdoei, coisa nenhuma. Eu não fiz nada. Inocente de tudo, nós não fizemos nada. Eles nos maltrataram, nos deixaram com fome, nos deixaram com frio, nos deixaram com sede. Como é que eu posso perdoar essas criaturas? O outro tibetano, então, disse assim, que pena. Você continua preso, enquanto eu já estou solto. Entenderam aí a moral da história? Ele achava que o outro continuava preso, porque o rancor prendeu aos que o maltrataram. Seria difícil ele se libertar deles, mas o outro perdoou, esqueceu, não queria mais pensar naquilo e sentia-se então livre. É uma história bem interessante, mas em outra certa ocasião foi com o Chico Xavier. Aquela coisa, uma senhora vai falar com o Chico Xavier, reclamando do marido. As mulheres reclamam do marido, que era um caso sério do Chico Xavier. Então, o Chico Xavier, conversando com ela, e conversa, a mulher está virando dela. Sabe o que é que, na verdade, algumas vezes, homens e mulheres, querem que a gente diga? Separem-se. Não querem assumir. Querem que nós lhes digamos. Então, se der errado depois, a culpa é nossa, não é deles. Não querem assumir, não. Então, ficam insistindo conosco. E o Chico Xavier não queria chegar a uma situação e dizer assim, irmão, você sabe o que o Cristo disse acerca desse assunto, perdoai. Não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes. Aí ela disse, eu sabia que você ia dizer isso, por isso que eu já fiz as contas, 70 vezes, 7 vezes, e já descobri o número. Esse número eu já ultrapassei. Perdoei 70 vezes, 7 vezes. E aí o Chico, meu Deus, o Chico queria tudo, menos criar problema para as pessoas. Até que inspirado, provavelmente inspirado, o Chico disse assim, minha irmã, olha, é verdade que o Cristo disse assim, que era necessário perdoar 5 vezes, 70 vezes, 7 vezes, cada ofensa. Cada ofensa. Já perdoou? Vai refazer as contas de novo para saber se cada ofensa ela perdoou 70 vezes, 7 vezes. Porque ele achou diante de uma senhora que não queria acordo. Ela não queria acordo. E esses
problemas, gente, esses outros, semelhantes aos dessa senhora, isso fica por conta da gente. Isso é a nossa vida. A gente pede conselho para os espíritos, mas não a fazer o que os espíritos exatamente mandam. Você pede conselho para quem? Para amiga, para grandes amigos, grandes amigas? Pede, não é? Já pedi conselho para amiga minha, mas não querendo seguir ao pé da letra o que a amiga disse, não. Eu ouço o conselho, eu comparo com outros conselhos, e aí eu decido o que eu vou fazer. Mas ninguém quer fazer isso com os espíritos, não querem que eles deem uma definição. Faça isso e está acabado, eles nunca dirão. E olhe lá, porque no dia que disserem, são espíritos levianos. Tá? Bem, então, continuando ainda nesse caso, conserta-te sem demora com o inimigo, eu expliquei para vocês o sentido. Ele tem também essa em que ele diz, se estiveres fazendo a tua oferta diante do altar e te lembrares que alguém tem alguma coisa contra ti, depõe a oferta no chão, não bote no altar. Vai primeiro te reconciliares com esse irmão, com esse amigo, seja lá quem for. Depois de reconciliado, volta, faz a tua oferta e ela então será aceita. Que é a oferta nos dias de hoje? A oferta nos dias de hoje é a prece. Nós não levamos coisas. A oferta é a prece. Isso quer dizer que quando eu faço a prece, nós fazemos a nossa prece, então eu tenho que estar pensando o seguinte, ela nem sempre vai até Deus. Por causa da mangueira do jardim. Loucura é. O que é que tem a mangueira do jardim a ver com isso? Quando você vai regar jardim, pega mangueira. Todo mundo tem água nas suas casas, está regando seu jardim. Você abre a torneira e não sai água da sua mangueira. Por que você é a única que a mangueira não está produzindo água? Aí você percebe que em determinado ponto a mangueira está dobrada. Não sei se lhes aconteceu já alguma coisa assim. Você então vai, desdobra aquele ponto e a água flui. A água precisa fluir, precisa ter fluência, ausência de perdão, a raiva, a malquerença, desamor. É como uma mangueira dobrada ao meio, impedindo a energia de fluir. Então, você não pode fazer devidamente a sua oferta ao Senhor e nem receberá resposta. Não receberá de volta a compaixão divina, porque a via é a mesma. A via é a mesma. A via pela qual se expressa a nossa capacidade de perdoar, de esquecer, de deixar por menos, e sei lá, maneirar, como diz o brasileiro, por essa mesma via, vem para nós a bênção divina, a bênção da providência divina, você haverá de querer que estes encanamentos estejam desentupidos, certo? Então, tem a ver também com isso. Lúcius, esse espírito Lúcius, terminando já, são os herdeiros de nós mesmos. O indulgente é o primeiro a contar com a indulgência na sua vida. Aquele que acredita numa justiça rígida tem essa mesma rigidez voltada para si, atraindo os fatos negativos. Últimas palavras. Dizer alguma coisa? 7 horas? Será que eu fui útil? Fui útil? Eu tive intenção de ser, mas às vezes a gente tem intenção e não é. Vem agora. Se despeça. E é péssimo.
Sim. Já que estou encerrando, e nossos irmãos, graças à sua bondade, estão satisfeitos, deverão então poderão proceder à prece de encerramento. Que Deus nos abençoe e a sua compaixão desça sobre todos nós. Gratidão, Sueli. Sempre com muita gratidão por ter você sempre conosco, com a sua disponibilidade para estar conosco nesse trabalho, né? Então, muita gratidão. E foi muito útil. Com certeza, todos os ensinamentos do mestre são sempre úteis, né? Porque hoje eu escutei de Haroldo dizendo que ele disse de um determinado espírito que dizia que o evangelho é um estilo de vida e que ele seja o nosso estilo de vida, né? Então, vamos elevar o nosso pensamento ao alto novamente para agradecer essa oportunidade com a prece dominical. Pai nosso, que estás no céu e em toda parte, santificado é o teu nome, em louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e de sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar aqueles que nos ofenderam, com o esquecimento de todo mal. E não nos deixeis cair nas grades da tentação da nossa própria inferioridade. Mas livrai-nos, ó Pai, do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz do reino e da justiça, da paz e do amor, hoje, agora e sempre. Uma boa noite e um feliz domingo para todos. Fiquem com Deus.